Esse livro, O Paraíso Destruído, a sangrenta história da conquista da América, nos traz, através do relato do Frei Bartolomé de las Casas, como foi a sangrenta batalha de destruição dos povos indígenas no contato do velho mundo, dos conquistadores europeus, com o novo mundo, que eram os chamados selvagens, ou os índios. Os espanhóis entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando nem crianças e velhos, nem mulheres grávidas e parturientes, e lhes abriam o ventre e faziam em pedaços, sempre matando, incendiando, queimando, torrando índios e lançando-os aos cães. E assassinaram tantas nações que muitos idiomas chegaram a desaparecer, por não haver ficado quem os falasse. E, no entanto, ali teriam podido viver como num paraíso terrestre, se disso não tivessem sido indignos. Frei Bartolomé de las Casas, apóstolo dos índios, ou defensor e protetor universal de todos os povos indígenas, como se autodenominava, Frei Bartolomé de las Casas, 1474-1566, denunciou a sangrenta conquista espanhola da América, uma denúncia irada, que é o protesto vivo contra a violência que ainda hoje eclode em toda a América Central. Sumário da disputa entre o bispo Dom Frei Bartolomé de las Casas e o Dr. Sepúlveda. O Dr. Sepúlveda, cronista do imperador, Nosso Senhor e Siri, havendo sido informado e persuadido por alguns espanhóis, daqueles que respondiam pelas destruições que foram feitas entre as gentes das Índias, escreveu em forma de diálogo um livro em latim, muito elegante, com rigorosa obediência às regras e às flores da retórica, como douto e excelente manejador que é do latim. E esse livro continha duas conclusões principais. Uma era que as guerras que foram feitas pelos espanhóis nas Índias foram justas quanto à causa e ao direito em cujo nome foram movidas, sendo que, de modo geral, essas mesmas guerras podem e devem ser feitas. Outra conclusão era que os índios são obrigados a submeter-se para ser governados pelos espanhóis, como os menos sábios devem submeter-se aos mais prudentes e sábios, e que, se não querem submeter-se, os espanhóis podem mover-lhes guerra. Ora, são justamente essas as duas causas que determinaram a perda e morte de tão grande e infinito número de gente, e que mais de 2 milhões de léguas de terra haviam sido despovoadas por novas e diversas maneiras de crueldade e desumanidade que os espanhóis adotaram nas Índias. Isto é, pelo que chamam de conquistas e pelas comendas que têm o costume de fazer. O referido Dr. Sepúlveda deu a seu tratado a aparência de querer defender e justificar o título do direito que têm os reis de Castela e León à dominação e soberania universal desse mundo das Índias, procurando cobrir com essa aparência a doutrina que pretendeu espalhar e semear nestes reinos e nos próprios reinos das Índias. Apresentou esse livro ao Conselho Real das Índias, publicando com grande insistência e inoportunidade que lhe dessem licença para imprimi-lo, o que lhe foi por várias vezes recusado, atendendo-se os escândalos, perigos e sensível prejuízo que causaria no seio do público. E vendo o doutor que não podia publicar seu livro por causa da interdição do Conselho das Índias, tanto fez por intermédio de seus amigos que frequentavam a corte, que obtiveram uma patente pela qual Sua Majestade o remetia ao Conselho Real de Castela, onde nada se sabia dos negócios das Índias. Havendo isso acontecido quando a corte e os conselheiros estavam em Aranda de Duero, no ano de 1547,
E sucedendo que o bispo da real cidade de Chiapa, Dom Frei Bartolomé de las Casas, chegou das Índias na mesma ocasião, e havendo ele sido informado da conduta do senhor Sepúlveda, e conhecendo também a matéria que o seu livro continha, assim como a perniciosíssima cegueira do autor, e os prejuízos irreparáveis de que seria a causa se o livro fosse impresso, opôs-se à publicação com todas as forças de que dispunha, denunciando o veneno que esse livro estava cheio, assim como os fins a que tendia. Os senhores do Conselho Real de Castela, como sábios e justos que eram, deliberaram enviar o dito livro às universidades de Salamanca e Alcalá, pois que a matéria de que tratava era atinente à teologia, em sua maior parte, ordenando-lhes que examinassem o livro a fim de ver se podia ser impresso. Essas universidades, após prolongados debates, feitos com exatidão, determinaram que o livro não fosse absolutamente impresso, porque continha uma doutrina que não era sã. Mas o doutor, não satisfeito, e queixando-se da conduta das universidades, deliberou, nada obstante, as várias recusas que lhe haviam feito os dois conselhos reais, enviar seus tratados aos amigos que tinha em Roma, a fim de que o fizessem imprimir, havendo esse livro sido transformado em certa apologia que tinha feito ao bispo de Segóvia, motivo pelo qual esse bispo, tendo visto o tratado, o contemplou fraternal e amigavelmente. O imperador, havendo sido informado da impressão desse livro e apologia, fez incontinente despachar suas patentes para que todas as cópias fossem colhidas e destruídas, ordenando-se que o mesmo se fizesse em toda a Castela, pois o doutor tinha feito certo sumário desse livro em língua vulgar, a fim de que mais se difundisse pelo reino, e para que todas as comunas e todos aqueles que não entendessem latim pudessem ler seu livro, tanto mais que a matéria era saborosa e agradável a todos os que desejavam e trabalham por enriquecer e subir a posições que nem eles, nem seus antecessores jamais tiveram, sem as penas, sem os suores, sem as angústias que causaram, isto é, sem a perda de muitos. Vendo isto, o bispo de Chiapa deliberou escrever também uma apologia em língua vulgar contra o sumário do referido doutor, em defesa das Índias, impugnando e derrubando os seus argumentos e respondendo a seus raciocínios, assim como a tudo quanto o doutor Sepúlveda pensava fazer em defesa de sua tese, e mostrando ao povo quantos perigos, quantos inconvenientes e quantas coisas nocivas continha sua doutrina. Mas, como várias coisas se haviam seguido ao que acima se referiu, Sua Majestade ordenou, no ano passado, de 1550, que fosse reunida uma assembleia na cidade de Valladolid, de homens letrados, teólogos e jurisconsultos, para que, reunindo-se ao Conselho das Índias, debatessem e determinassem em conjunto se era lícito, ressalvada a justiça, mover esse gênero de guerras, a que chamavam conquistas, contra os habitantes desses países das Índias, que outra nova culpa não tinham senão a de serem infiéis. Mandou-se inquirir o doutor Sepúlveda para que declarasse o que tinha a dizer a esse respeito. Esse doutor, entrando no conselho, disse na primeira sessão tudo quanto quis. Chamou-se depois o bispo de Chiapa, que, pelo espaço de 5 dias contínuos, leu toda a sua apologia. Então, pelo fato de ser essa apologia muito longa, os teólogos e jurisconsultos da Assembleia incumbiram o excelente mestre padre Frei Domingos de Soto, da Ordem de São Domingos, o confessor de Sua Majestade, de reduzir essa apologia a um sumário e fazer tantas cópias quanto os senhores houvessem na Assembleia, e que era em número de 14, a fim de que cada qual, havendo estudado a matéria, desse sua opinião segundo Deus e seu juízo. O referido padre Soto reduziu à sumária as razões do doutor Sepúlveda e as que contra ele escreveu o bispo de Chiapa. E ao doutor foi dada uma cópia para que respondesse, e dessa cópia tirou 12 objeções, às quais deu 12 respostas. Contra essas respostas, o bispo formulou então 12 réplicas. Eu não vou